Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E o Conselho Nacional de Justiça mostra que desmoronou o plano de Moro contra Tacla Duran, Moro e Dallagnol, o cerco que eles empreenderam ao Tacla Duran, ao ponto de usarem um juiz na verdade um desembargador com relação íntima com Sérgio Moro, sócio de Sérgio Moro, pai do namorado da filha de Moro, além de ser sócio de Moro, emitiu uma ordem de prisão contra Tacla Duran para que ele não pudesse fazer as denúncias que vem fazendo. E além de tudo isso, de ele decidir essa prisão ilegalmente, porque o STF havia decretado que os processos contra Tacla Duran estavam todos suspensos, o sujeito, além de tudo isso, ainda tentou disfarçar a sua relação com Sérgio Moro e, por fim, apagou a decisão ilegal que tomou, tentando enganar a sociedade. É um caso muito sério e essa tática de Moro e de Dallagnol saiu pela culatra. Não poderia ter terminado pior essa tentativa de Moro e de Dallagnol de impedir que os seus crimes venham à tona através de denúncia do ex-advogado da Odebrecht, que, segundo inúmeras fontes, inclusive segundo o novo juiz da Lava Jato, o Eduardo Apio, segundo o próprio novo juiz da Lava Jato, as denúncias contra Moro e Dallagnol são extremamente consistentes e precisam ser investigadas. Segundo a Procuradoria-Geral da República, essas denúncias precisam ser investigadas. Então agora o CNJ vai apurar a conduta do desembargador do caso que envolve o Tacla Duran e o Moro. O Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, abriu ontem um procedimento para apurar a conduta do desembargador Marcelo Malucelli no processo que envolve o advogado Rodrigo Tacla Duran e o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. O procedimento no CNJ pede explicações sobre a suposta ordem não é suposta, não é? Ontem aqui o Blog da Cidadania publicou a decisão do TRF4 e do tal desembargador Malucelli, que foi apagada. O Reinaldo Azevedo, na verdade, ele achou o documento apagado pelo TRF4 e publicou. Então aqui é realmente revoltante, que não é que o UOL, que é do Grupo Folha, que apoia o Moro desbragadamente, assim como a Globo, tentem mudar um fato que está comprovado. Eles chamam de suposta ordem do desembargador de prisão preventiva do advogado neste mês. O ato contrariaria a decisão de março do ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que determinava a suspensão das ações penais envolvendo Tacla Duran. Por que está colocado no condicionante, no condicional, essa decisão? Não se sabe. O vínculo com Moro também foi citado. O ministro Salomão cita notícias veiculadas pela imprensa sobre a amizade do desembargador com Moro, adversário de Tacla Duran. Na verdade, não é amizade, eles são sócios, né? Abre aspas, trecho da decisão do CNJ. Assim, todo esse cenário pode sugerir alguma falta funcional
com repercussão disciplinar por parte do desembargador Marcelo Malucelli, o que exige a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça para melhor compreensão dos fatos aqui narrados. O que disse o desembargador? Malucelli negou ter determinado a prisão do advogado. Isso ocorreu em ofício enviado na última quarta, dia 12. O desembargador é pai de advogado sócio de Moro. O colunista do UOL, Chico Alves, noticiou nesta semana que João Eduardo Barreto Malucelli, sócio do juiz no escritório Wolf e Moro Sociedade de Advogados, é filho de Malucelli. A deputada federal Rosângela Moro também faz parte dessa sociedade. E o Tacla Duran já fez acusações de tentativa de extorsão em março. O Tacla Duran disse que o Moro e o Dallagnol queriam 5 milhões de dólares para não prendê-lo. E a denúncia do advogado virou notícia crime contra o Moro e também contra o Dallagnol. E o Moro afirmou estar afastado das atividades do escritório. Isso não importa. Essa ligação do desembargador com o Moro não poderia jamais, não permitiria jamais que houvesse essa decisão desse desembargador, inclusive ilegal, porque o STF já tinha decidido que todos os processos e pedidos de prisão contra o Moro estava tudo suspenso. Como é que um desembargador vai revogar uma ordem do STF? E a concentração de renda disparou no Brasil após o impeachment da Dilma. No Rio, por exemplo, a concentração é muito desigual, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Porém, o mais impressionante é o seguinte: o levantamento de Marcelo Neri, da FGV, indica que no Rio o índice de Gini que mede o grau de concentração de renda é de 0,63, ainda maior do que o da obscena desigualdade brasileira, que é de 0,61. Quanto mais próximo de 1, pior a desigualdade. Muito bem, então aqui eu vou lhe mostrar uma coisa. A desigualdade de renda voltou a cair em 2014 no país. 2014 foi o último ano do primeiro mandato da Dilma. E aqui, nesse ano, a desigualdade no país tinha caído para 0,495 e agora está em 0,61. Quando o Lula assumiu, veja só, a desigualdade no Brasil era 0,58 e depois caiu para 0,495. Então a desigualdade voltou ao nível em que estava quando a ditadura militar largou o osso em 1985 com a eleição de Sarney. Nós tivemos décadas de retrocesso na distribuição de renda no país. É um desastre social o que aconteceu em 2016 com o impeachment da Dilma. E conselheiro de Bolsonaro, o Anderson Torres, vira aposta da Polícia Federal para pegar Bolsonaro. A Polícia Federal investiga a participação do ex-ministro em episódios que antecederam ataques no 8 de janeiro e tem várias coisas contra ele. Tem a secretária dele que desmentiu o Anderson Torres, tem o caso de o Anderson Torres ter coordenado a tentativa da PRF de barrar os eleitores de Lula no Nordeste, tem a minuta golpista. E o Anderson Torres já está quase no ponto de uma delação premiada e a Polícia Federal aposta no estado emocional dele para pegar o Bolsonaro. E a defesa de Bolsonaro subestima o custo da live com embaixadores, aquela reunião que o Bolsonaro convocou com embaixadores de potências estrangeiras, dos países ricos, os países mais importantes do mundo, lá no Itamaraty, em Brasília. Ele convocou essa reunião com os embaixadores para difamar o sistema eleitoral brasileiro. Aqui uma foto daquele momento. E ele diz que o custo foi de R$12 mil e o TSE acha que foi o triplo disso, mas a questão não é nem o custo, né? O custo é um detalhe.
O principal foi realmente usar o Itamaraty para difamar o sistema eleitoral brasileiro, 2 crimes, né? E a relatoria da Lava Jato pesa na escolha ao STF. O favorito à vaga de Lewandowski, Zanin, atrai fantasmas como o aumento da popularidade de Moro, e a outra aposta é o jurista baiano Manuel Carlos, que é o assistente, foi o assistente Lewandowski durante muito tempo, não é? No STF, e agora chega na reta final, há mais ou menos uma semana do anúncio de Lula de quem será o ministro. Há uma pressão muito grande, mas realmente parece que o Zanin vai ganhar essa parada. E a direita já procura um substituto para Bolsonaro. Michele, Tarcísio, Zema, Braga Neto, vários aí são os candidatos a suceder Bolsonaro eleitoralmente, não é? Porque o Bolsonaro dificilmente, praticamente ninguém acredita que ele vai deixar de ficar inelegível no fim desse mês, começo do mês que vem. Então a direita já procura um substituto eleitoral para ele. Não vai ser fácil, porque o Bolsonaro realmente ele está no imaginário dos conservadores e dos extremistas de direita brasileiros, né? E Lula aposta no BRICS, no xadrez mundial. Os chefes de Estado do bloco se reúnem em agosto e o Lula vê essa aliança com Rússia, Índia e China como uma possibilidade de o Brasil assumir um grande protagonismo no cenário mundial. Vamos ver o que é que vai dar, mas realmente é um bloco muito forte, porque tem a China, que é basicamente a próxima superpotência mundial. A China deve desbancar os Estados Unidos ao longo desta década. E o Conselho Nacional do Ministério Público turbina viagens ao exterior e tem gasto milionário com diárias, e esses são os corregedores, veja só, do Ministério Público, que cada vez fica mais famoso por seus salários nababescos e abusivos em um país onde há tanta fome, tanta pobreza, tanta miséria. E agora quem deveria dar o exemplo torra dinheiro em viagens milionárias para o exterior, e isso afronta a sociedade brasileira. E os atos golpistas de 8 de janeiro tiveram a participação de 23 policiais militares. E aqui é uma relação de nomes, tal, mas é inacreditável, né? Quando você precisa de polícia para prender a polícia. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.